As pessoas devem falar: Clóvis, você só fala de desgraça, coisa ruim, notícia mal, notícia ruim. Não, gente. Não sou eu que mando no mundo. Quem manda no mundo são os senhores do dinheiro, pessoas que detêm a grana, os banqueiros, os donos de petróleo, aqueles bilionários, eles que detêm o dinheiro. Quem tem dinheiro, você sabe que é que manda no mundo. Imposto. Eu acho isso uma coisa terrível. Nós pagamos caro para comprar um carro, para comprar uma casa, e temos que continuar pagando. Mas não para o dono da empresa que a gente comprou o carro ou a imobiliária que a gente comprou a casa. A gente tem que estar pagando, sabe para quem? Para o governo, para os políticos. IPVA do ano de 2022 vai subir em todas as regiões do Brasil, em todas as regiões do país, após alta no preço dos veículos. Bora falar sobre isso? Felizmente, bora pro vídeo. IPVA. O IPVA, ano que vem, vai subir em todas as regiões do Brasil, em todo o Brasil. Já não bastasse conta de energia elétrica cara, conta de água cara, alimentos caros, aluguel caro, subindo, tudo nesse país subindo. E aí você vai ter que pagar IPVA mais caro. Parece que cada vez mais eles estão te empurrando para, quando chegar o carro elétrico, você ter que aceitar, ter que trocar o seu carro a combustível, gasolina, diesel, etanol, por um carro elétrico. Aumentando o combustível, agora estão aumentando também o valor do IPVA. Os carros, tanto usados, seminovos, como os novos, estão cada vez mais caros. E aumentando o valor do carro, aumenta o valor do IPVA. Vamos ler a matéria aqui para a gente não se demorar. Durante a pandemia de Covid-19, os preços dos veículos dispararam. Como consequência, o valor do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA, também deve aumentar no ano que vem, no ano de 2022. O boleto do IPVA 2022 deve chegar aos proprietários de veículos daqui a alguns meses. O aumento do IPVA é projetado porque este imposto é calculado com base no valor dos veículos medidos pela tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a famosa tabela FIPE. De acordo com a FIPE, entre os meses de fevereiro de 2020, mês imediatamente anterior ao começo da pandemia de Covid-19, fevereiro do ano passado, e julho de 2021, desse ano, os valores dos automóveis, os valores dos automóveis 0 km aumentaram 19,9%, quase 20%, absurdo. No caso exclusivo dos veículos usados, independentemente do ano ou modelo, a subida foi maior ainda, 24,4%. Eita, gente! Alguns fatores fizeram com que os valores de automóveis usados, novos e usados, tiveram preço aumentado. Um principal motivo foi a paralisação na produção de veículos por conta da falta de componentes eletrônicos, que aumentaram o preço em meio à pandemia. As matérias-primas utilizadas para a produção de veículos também tiveram elevação, como o alumínio, o aço. O alumínio e o aço são usados nos carros para a produção dos veículos. Pela falta de veículos 0 km,
os preços dos seminovos e usados dispararam, porque menos carros novos, as pessoas correram para comprar carro seminovo e usado. Aí os preços dispararam. Em entrevista ao Jornal do Carro, o consultor automotivo Paulo Garbosa afirma que o consumidor deverá pagar mais por conta de que o veículo hoje vale mais do que o ano passado. Em uma situação normal, o valor do veículo tende a desvalorizar, pelo menos 15%. Vai ficando mais velho, mais desvalorizado, dentro de uma concessionária. No entanto, ele destaca que recentemente o patrimônio teve valorização. Garbosa alega que o mercado vem seguindo a lei de oferta e da procura. Como calcular o valor aproximado do IPVA 2022? Para ter uma ideia de quanto será o preço do IPVA 2022, o contribuinte deve verificar o preço médio do veículo na tabela FIPE. Em seguida, será preciso conferir qual é a alíquota estadual que incide sobre o tipo de veículo. Por fim, basta multiplicar o valor médio do automóvel pela alíquota. Por exemplo, em São Paulo, um carro movido a gasolina e os biocombustíveis tem uma alíquota atual de 4% de IPVA. Se esse tipo carro tem um valor médio de 40 mil reais, o cálculo será 40 mil vezes 4, igual a R$ 1.600 de IPVA. Rapaz, o cara compra um carro no valor de 40 mil reais e tem que pagar 1.600 por ano de IPVA. 10 anos que ele pagou de IPVA dá mais ou menos 16 mil reais, quase a metade do carro que ele comprou. É um absurdo. Vale destacar que as alíquotas variam conforme o estado. Além disso, as alíquotas são diferentes de acordo com o tipo de veículo e podem mudar ao longo dos anos. No exemplo de São Paulo, a Secretaria de Estado da Fazenda, a sigla Cefaz, afirmou ao Jornal do Carro que ainda não definiu os valores venais dos veículos que servirão de base de cálculo para o IPVA do ano de 2022. A tabela dos valores deverá ser finalizada no mês de novembro e publicada no mês de dezembro deste ano de 2022. Estimativa para o valor do IPVA 2022 para alguns veículos. Foi realizada aqui uma estimativa de quanto o IPVA 2022 será em São Paulo para algum dos veículos mais vendidos. Como o cálculo tem como base automóveis flex, a alíquota do estado é de 4%. Por exemplo, um Jeep Renage Sport Flex, Renage 2017, o valor do IPVA 2021 em São Paulo foi de R$ 2.337,80. Agora o valor estimado do IPVA para 2022 em São Paulo vai ser 2.921. Quer dizer, saiu esse ano de 2021 foi R$ 2.337,80. Em 2022, R$ 2.921. Quer dizer, um aumento aí de quase R$ 600 pila no bolso de quem for ter um carro Jeep Renage Sport Flex ano de 2017, um Hyundai HB20 Sense ano de 2020, o valor do IPVA em 2021 em São Paulo foi de R$ 1.685,32. Agora, o valor estimado do IPVA em 2022 em São Paulo vai ser de R$ 2.131, um aumento de
R$ 446 ou 26,50%. O lado de cima eu esqueci de ver aqui, mas tem um aumento. Aumenta de R$ 543,20 o valor do outro carro anterior. Um aumento em porcentagem de 22,84%. E por último aqui tem um Fiat Argo 1.0, ano 2018. Valor de PVA 2021 em São Paulo, R$ 1.508,80. Valor estimado de PVA em 2022 em São Paulo, R$ 1.932,92. Um aumento de R$ 424 ou 28,11%. O IPVA é o imposto estadual cobrado anualmente que incide sobre os veículos que transitam por meio terrestre. Os entes federativos ficam com metade dos valores arrecadados. A outra metade é direcionada aos municípios onde os veículos são registrados. As regras deste imposto variam conforme o estado. Sendo assim, por exemplo, as alíquotas, regras de isenção e formas de pagamento diferente em cada estado. Caso o cidadão não realize o pagamento de PVA, será preciso arcar com algumas consequências, como a inadimplência. Outro resultado do não pagamento é contrair uma dívida ativa. Com essa dívida ativa aí, você não pode fazer empréstimo, né? E outras coisas mais aqui, para não deixar o vídeo longo, fora que vai correndo juros. O povo brasileiro está lascado. Combustível caro, IPVA caro, alimentos caros, energia elétrica está cada vez mais cara, tudo ficando caro, botijão de gás. Tá difícil, mas eu tenho certeza que nós vamos ajudar, nós vamos se unir, o povo brasileiro, e vamos ajudar aos políticos pagarem o IPVA dos seus carros. Será que o político tem um carro velhinho? Será que o político tem um carro só? Será que o político tem 2, 3 carros, 2 motos, várias casas? Será que o político é pobre? Nós devemos ir nas ruas e pedir aumento dos salários e dos privilégios dos 3 poderes de generais, porque não vai ser fácil. O ano de 2022 promete muito aumento de tudo ficar mais caro. Como é que os políticos vão conseguir sobreviver desse jeito, né, pessoal? Eu fico preocupado. Deixe seu comentário embaixo, dê no joinha, chocotar no like, splash, compartilhe esse vídeo. Tá aí. O povo não acorda para se unir, um ajudar o outro, as coisas tendem a piorar muito. Não para os políticos, para o povão simples. Fui.